Então tá. Perder a chance de ser sem limites, porque nos ensinaram que é necessário tentar parecer com o que se chama de modelo de normalidade? Ah, deixa disso. Me dá muito medo daquele que afirma, bate no peito e decreta a sua normalidade. Se pensarmos bem, quem realmente está fora de si, sempre afirma que é normal. E normalidade tem a ver com a consciência de que somos tudo ao mesmo tempo, que tudo nos compõe, que todas as nuances são partes preciosas e necessárias, sem precisarem excluir ou se opor uma em relação à outra. Onde está o seu referencial de você mesmo? Está lá fora? Onde todo mundo decide ser o sabe-tudo sobre qualquer coisa? Bobagem. O único referencial que nos mantém saudáveis, nutridos, fortes, alegres e disponíveis para o processo de evolução é aquele que existe dentro de nós mesmos. A nossa essência, a alma, é naturalmente coerente, ética, honesta, límpida, amorosa, transparente. E resta saber o quanto você está a fim de se encarar de frente e assumir o risco de ser feliz de verdade, rompendo com o aprisionamento da definição. Mônica Salomão. Muito bom, Evanescence! Muito boa tarde! Sejam todos bem-vindos à vida! Muito bom! E você? Que tá aí do outro lado do rádio? Você tá dormindo? O que você tá fazendo com a tua vida? Aonde que você tá? Quem você é? Quem você é? Você já perguntou quais são as limitações que você aprendeu a acreditar, incorporou e absorveu como verdades absolutas na sua vida? Quais as classificações que têm impedido você acessar verdadeiramente a sua fonte infinita de saber essencial? Quantos dogmas você incorporou como única possibilidade de existir? Quais são os paradigmas que impedem que você flua de maneira natural, tranquila, leve, saborosa, prazerosa, alegre nessa existência? O que você tem feito da sua vida? Essa música do Evanescence, e o Jean me falou, agora que eu nem sabia disso, que acabou a banda. Uma pena, porque essa menina canta muito. E as letras dessa banda são letras falando sobre as sombras mesmo. Essa letra, inclusive, Bring Me to Life, é exatamente isso. Se a gente ouvir esse som e prestar atenção e perceber, ela está falando para ela mesma, para a essência dela, para o aprisionamento que todos nós aprendemos a viver. E a letra, em resumo, diz: acorde-me para dentro, acorde-me por dentro, acorde-me, chame o meu nome, salve-me dessa escuridão, salve-me dessa matrix que a gente vive, de adequação, de enquadramento, de de que eu tenho que parecer. E eu estava falando com uma amiga querida minha parceira, antes de vir para cá, vindo para cá, e a gente estava falando sobre esses aspectos e, de repente, ela me sugeriu que eu podia falar sobre essa percepção que a gente tem da vida e do adormecimento, né, da dormência que todos estamos, porque vivemos norteados por todos esses parâmetros que são externos, que são antiquíssimos, que alguém um dia decidiu dizer que era certo, errado, bom, feio ou contrário. E essa polaridade que a gente vive, que nos causa o rompimento com quem a gente é lá, na origem verdadeira. E aí, eu comecei a entrar nesse universo de percepção e lembrei que eu tenho um blog, que apesar de eu alimentá-lo ultimamente muito pouco, eu lembrei que eu tenho um blog, que tem muita coisa que eu escrevi, e fui lá no meu blog. Aliás, o endereço do meu blog é Papos e Reflexões, M de Mônica S, tudo junto, .blogspot.com.br. E aí,
fui dar uma corrida no meu blog e me deparo com esse texto que eu escrevi em 2012, dia 13 de março de 2012. Onde estamos? E que tem essa música do Evanescence, Bring Me to Life. E aí, eu falei, nossa, cara, em 2012 eu já falei isso. E eu me dei conta, mais uma vez, do quanto a gente precisa falar ainda mais. De quantos aprisionamentos nós estamos aí na zona de conforto, acostumados, incorporados, aprisionados. Os grilhões de todos os paradigmas, de todos de todas as impregnações culturais que a gente aprendeu a ter, de que homem se porta assim, mulher se porta assado, se você é casado você não pode aquilo, que senão dá problema, senão você não é sério, se você é uma menina comprometida, você gosta de dançar, mas você não pode mais dançar, você tem que entender que na vida são etapas e, de repente, essa bobagem de ser levinho e feliz de graça é imaturidade, né? Quando você vai crescendo, vai amadurecendo, vai ficando gente grande, você não enxerga mais beleza na vida, você vê tudo pesado, porque a vida é dura, porque a vida, a gente não consegue as coisas que a gente queria, porque quando a gente é pequena a gente sonha e quase nunca os nossos sonhos se realizam. E todas essas bobagens que causam uma dor gigantesca no nosso ser, no nosso existir. E nós todos estamos agarrados a esses parâmetros, a essas impregnações, a esses ditames, e não nos damos conta. Você não está se dando conta de quanto aprisionamento você está aí brigando, fazendo força para permanecer dentro de você, e é exatamente isso que causa o seu rompimento com a sua essência pura, verdadeira, genuína de ser você. Você é um ser esquisito. Sabe por que você é esquisito? E se te deu incômodo, já tem uma sinalização aí que tem algo que precisa ser solto de dentro de você. Sabe por que você é esquisito? Porque você é único. Porque você existe no planeta como uma obra única e genuína. No planeta não existe outra obra igual a você. Podem ter semelhanças, infinitas semelhanças, mas a obra completa, com a somatória de todas essas características que você tem, só você tem. E veja o que você anda fazendo com você. Se aprisionando as suas capacidades, dizendo diariamente para você que você não pode isso, que você não deve aquilo, que é feio aquilo outro. Outro dia, eu estava andando numa das cidades lá perto de onde eu moro, vizinhas, e buscando algumas coisas, e de repente, quando eu falo outro dia, às vezes é há anos atrás, que eu esqueço quando é, e aí eu falo outro dia, tá bom? Então, eu estava andando, fazendo as minhas coisas, e de repente eu vi uma moça relativamente jovem, e muito gorda, muito gorda mesmo. Para os padrões da nossa sociedade, então, ela estava com obesidade mórbida, mas extremamente light, caminhando na rua de shorts, um shorts relativamente curto, que acima da metade das coxas, com uma blusa que não era cobrindo o quadril, era mais curtinha, e com todos os volumes dela completamente fluindo no caminhar dela. E com uma leveza, e com uma alegria, naturalidade de existir, que ela simplesmente, ela passando, eu observei, grande parte das pessoas na rua parava para olhar. E ela não estava nem aí com a galera. Parava, eu estava num determinado estabelecimento, na porta, e eu observei. Ela parou para ver umas banquinhas, aí de repente andou, foi mais adiante,
super leve, alegre, todo mundo observando, grande parte das pessoas ao redor cochichando e com certeza falando a respeito do layout físico dela. E ela na boena. E aí eu olhei, eu estava conversando com uma amiga minha, eu olhei para aquela menina, a minha amiga também olhou, eu olhei para minha amiga e falei assim, olha, quando eu crescer eu quero ser igual essa menina aí. Você viu a leveza dela? Você viu como ela tá curtindo a vibe dela e não tá nem aí, nem tchum, ela nem prestou atenção. Eu acredito que ela nem tenha visto que as pessoas olhavam para ela. Porque tava tão leve, tão gostoso, tão fluídico. E aí a minha amiga me respondeu, tem que ter coragem. E aí eu olhei para ela e falei, poxa vida, isso é uma crença que a gente tem. Tem que ter coragem por quê? Por que ela tem que ter coragem para ser ela? Por que ela devia estar incomodada em ser quem ela é? Aonde está escrito isso? Isso é uma prisão que a gente aprendeu a ter. E isso em relação a várias coisas. Por que você fica... Grande parte das vezes as pessoas ficam assim, é porque tem que levantar cedo, não consigo levantar cedo, mas eu tenho que levantar mais cedo porque eu preciso, porque Deus ajuda quem cedo madruga, porque isso faz bem para os hormônios, E quem é notívago? Aonde está escrito, qual é o decreto, aonde está a lei, que quem acorda mais tarde é vagabundo, não trabalha o suficiente, ou perdeu o dia? Essas são prisões absurdas que a gente ainda apoia, acolhe como verdades e que impede que a gente flua com naturalidade e com prazer na vida. Quantas vezes você se aprisiona nesses ditames e nem percebe? Quantas vezes você diz não para você, quando lá na essência genuína, verdadeira, de origem sua, você queria dizer um sonoro sim para determinadas coisas e desejos e necessidades? E você diz não porque não é adequado. E você diz não porque o outro vai ficar chateado. E você diz não porque uma comunidade da qual você faz parte não vai entender. E aí, pena que a gente não pode falar o que deveria nessa hora. Você manda um dane-se. Quantas vezes você manda um sonoro dane-se internamente? Isso eu não estou dizendo para você falar para ninguém, até porque as outras pessoas não têm nada com isso. É você quem aceita ou não o aprisionamento, né? O mundo não é culpado de você se manter no cárcere. Ele apresenta as opções e você escolhe. Você que escolhe não sair igual aquela menina de shortinhos num dia quente porque você tem vergonha do seu bumbum, da sua barriga ou do seu layout físico. É você quem escolhe se colocar um reboco na cara todos os dias para esconder as feições, porque você tem mancha no rosto ou porque você tem algumas rugas que você acha que estão denegrindo a sua idade, vai te envelhecer. É você que não vai na festa porque o seu cabelo não está exatamente com o corte que você gostaria, ou você deixa de ir na balada porque você não conseguiu fazer o pé e a mão, ou não conseguiu se depilar. Ou você deixa de fazer amor e namorar com alguém que você tá afim porque você tá um pouquinho mais gordinho, ou porque você tem um pânceps, uma pochete, ou um layout do Michelin cheio de pneus, né? Que dão pra palpar, né, Jean? E aí já é outra história, pontos de vista de cada um. É você quem decide. O mundo não te coloca uma arma na cabeça. Sim, sem dúvida, quando você decide se enquadrar nos padrões de adequação, de definição, você até pode receber de um grupinho ou outro um aplauso, muito bem, parabéns, você faz parte de nós. Mas e a tua alma? Essas pessoas... Tem uma frase ótima que eu adoro. Na vida, todo mundo fora da gente é, sem exceção, passageiro. Na nossa existência, a única pessoa que não passa na nossa vida, que vai ficar pela eternidade, é você, com você. E ainda assim, nós, tapadinhos, adormecidos, entre escolher entre eu e o outro, grande parte das vezes eu acabo me rendendo e escolhendo o outro. E aí você não sabe por que você entra em depressão.
Você não sabe porque você desenvolve uma série de ansiedades e disfunções. Na área psíquica, na área energética, na área emocional, espiritual e física. Quantos nãos você tem dito para você em favor dos sims que você diz para o outro, porque vão magoar, porque o outro pode não entender, porque eu sou responsável pela alegria do outro. Oi? Oi? Você é responsável pela alegria de quem? Tá maluco? Você ainda acredita que você é responsável pela alegria do outro? Você ainda tem essa prepotência, essa soberba toda, essa loucura na cabeça de que você tem poder sobre o outro? O único lugar onde você tem poder é sobre você. E é exatamente por isso que você anda na pindaíba, arrastando corrente, porque você entregou o seu poder para o outro. E diga-se de passagem que esse outro não vai nem conseguir usar a sua potencialidade, porque ela é só sua, ela só serve para você. Para o outro, de vez em quando, um aperitivo que nem tem substância, não dá sustentação, não dá nutrição verdadeira. E olha que bobagem que a gente faz. E o mais interessante, que, lendo de novo esse texto que eu escrevi no meu blog há 4 anos, que continua lindamente atual, e porque a grande parte da população ainda está dormente, ainda está adormecida, ainda está brigando para ficar na Matrix. E outro dia eu também estava trabalhando de madrugada e estava a televisão ligada, e começou a passar o Matrix Reloaded, e aí uma confirmação atrás da outra do quanto o ser humano está aprisionado, buscando fórmulas mágicas fora dele e se entorpecendo cada vez mais com infinidade de substâncias, porque não tem coragem de romper com todos esses aprisionamentos, com todas essas amarras. E aí eu me dei conta de que essa ferramenta, as barras de Access, o Access Consciousness, fez tão sentido, impactou tanto quando eu vi a primeira vez lá na internet, o ano passado, e o meu corpo se acendia internamente toda vez que eu ouvia ou lia alguma coisa sobre isso, porque eu sempre fui eu sempre utilizei, eu sempre usei esse tipo de ferramenta, de mecanismo, sem saber que era Access. É tão interessante ver a similaridade de todas as ferramentas desse universo de Access Consciousness com toda a minha caminhada, a minha trajetória, que é interessante, é alegre, é prazeroso, é leve perceber o quanto a minha trajetória, a minha caminhada, no meu processo de mergulho para dentro, realmente sempre foi direcionado, desde que eu sou pequenininha, para esse desabrochar dessa consciência. Desde que eu era pequenininha, eu já falei algumas vezes, eu nem me lembro se eu falei aqui já, mas se eu falei eu vou repetir. Eu sempre fui uma pessoa que era interessante, porque as pessoas sofriam para adquirir informação, conhecimento, e eu nunca tive sofrimento. Sempre foi muito tranquilo absorver o que chegava e sintonizava comigo. O que não fazia sentido não permanecia. Então, eu nunca fui uma criança que precisei estudar. Eu ia na aula, ouvia a aula, muitas vezes eu conversava enquanto ouvia e absorvia todo o conhecimento, e todo mundo não entendia, inclusive os meus pais. E aí tentavam me forçar aquela moldura, aquele jeito de ter que fazer isso. Quando eu me enquadrei, eu entrei em depressão e na adolescência e parei de produzir. Aí foi tão notório que quando eu me adequei às regras, à normalidade, eu repeti de ano. Foi tão engraçado e interessante perceber isso, que na 7ª série, quando eu me enquadrei e me permiti tentar parecer com a normalidade, eu repeti, me passaram na 7ª, na 8ª eu bombei, eu repeti. E aí, eu fiz a 8ª série pela 2ª vez e fui
sutilmente querendo voltar à minha normalidade, à minha essência verdadeira original. E aí, no colegial, né, no ensino médio, eu fui para terapia e aí desabrochei e voltei a ser quem eu sempre fui. E eu sou esquisita. E eu me orgulho enormemente, imensamente, de não parecer com mais ninguém a não ser comigo mesma. O quanto você quer isso para você? Você quer isso? Você deseja isso? A tua alma tá pedindo socorro aí para você? Tem ferramentas maravilhosas que é a Access Consciousness. É só você se disponibilizar para entrar em contato com essa ferramenta. Essas ferramentas, Access, nada mais é do que um conjunto de ferramentas incríveis e processos totalmente desenhados para facilitar maior consciência original para todo mundo. Isso inclui não julgamento e a disposição e capacidade de estar totalmente presente em todas as áreas da sua vida. Isso é o que o Gary Douglas, o psicólogo americano, explica sobre Access. E quando a gente começa a utilizar essas ferramentas, é só você experienciar que você vai entender exatamente, você vai perceber exatamente tudo isso acontecendo imediatamente na sua realidade. Eu fico muito feliz de amanhã começar, é o primeiro curso de barras que eu facilitarei amanhã, lá em Vinhedo. E eu estou muito feliz que esteja acontecendo o primeiro, porque eu quero deslanchar e fazer muitos outros, para que vocês consigam ter essa ferramenta preciosa para começar a utilizar, a sair do drama e do trauma e botar a mão na massa e assumir o ser essencial, com facilidade, alegria e glória que você é, que você sempre foi e deixou e esqueceu e abdicou, abandonou sem se perceber. Se você quiser maiores informações, é só ligar para o WhatsApp. Ligar é melhor falar pelo WhatsApp, porque aí você tem garantia de que você vai receber a resposta. No 011 99793 5420. 011 99793 5420. Tá bom? E olha, vou te deixar uma frase maravilhosa do Bertrand Russell. Existe um artista aprisionado em cada um de nós. Deixe-o solto para espalhar alegria por toda parte. Eu convido você, vem comigo. Access Consciousness, as ferramentas que podem ajudar você a desabrochar na sua melhor e maior expressão verdadeira e original de você mesmo. Vem comigo. Uma excelente semana, cheia de iluminação e acordar para dentro. Arrisque-se. Que consciência e espaço você pode ser para despertar e desabrochar na sua melhor essência de ser você. Um grande beijo, até semana que vem. Beijo, beijo, beijo.